Então vamos lá, voltando, a gente provou lá o teorema fraco da dualidade, que ela simplesmente mostra, a gente tem um programa primal de maximização, programa dual de minimização. Então se a gente tiver uma solução viável para o primal, uma solução viável para o dual, x e y respectivamente, então o valor para a função objetivo no primal é sempre menor ou igual ao valor da função objetivo no dual. Tá? Em particular, aqui está mostrando o quê? Está mostrando que o máximo aqui é sempre menor ou igual, né, ao mínimo. Tá? É isso que a desigualdade, a dualidade fraca está mostrando aqui. E aí, bom, a gente aproveitou para provar que o nosso programa de exemplo realmente tinha solução ótima de valor 5. E eu mostrei para vocês que, olha, no fundo a gente pode ir um pouco mais longe, provando a recíproca do resultado e obtendo dualidade forte. E a dualidade forte implica na existência do que a gente chama de folgas complementares, que é as soluções que compartilham estrutura, tá? Tipo, elas são realmente justamente ligadas, tá? Sem folgas. Só que agora a gente vai tirar alguns outros resultados ainda da dualidade fraca, tá? Que garante o quê? São corolários. Se o programa primal é ilimitado, primal maximização, dual minimização, então o que tem que acontecer com o dual? Ele tem que ser inviável. Tá? Se eu não tenho um máximo finito para o primal, então isso implica o quê? Isso implica que o dual tem que ser inviável. Por quê? Bom, porque qualquer solução viável do dual, ela limitaria a solução primal. Olha, mas o primal é ilimitado, então bom, o dual tem que ser inviável. Ou seja, não existem pontos viáveis no dual. Tá? E vale outra coisa. Se o dual é ilimitado, ou seja, o dual agora é de minimização. Minimização é ilimitada, ou seja, o valor do dual fica tão menor quanto a gente queira. Então o primal tem que ser inviável. Por quê? Porque qualquer solução primal para o viável limitaria inferiormente o dual. Certo? Então observa que interessante. Se um programa linear ele tem um dual, tá? Se o primal é ilimitado, o dual é inviável. Se o dual é ilimitável, o primal é inviável. Confiando na dualidade forte, se o primal tem solução ótima, o dual tem solução ótima. Tá? A única coisa que pode acontecer ainda é a gente ter o primal e o dual sejam simultaneamente inviáveis. Tá? Isso pode acontecer. Mas isso basicamente caracteriza todo o possível espectro. Né? Para o primal a gente tem 3 possibilidades, para o dual a gente tem 3 possibilidades, então a gente teria 9 possibilidades ao todo, e a gente acabou de mostrar que muitas delas são impossíveis. Tá? A gente ou tem o primal e o dual com solução ótima, tá? Isso é consequência do teorema Ford da dualidade, esse a gente não provou, vai provar mais para frente. Tá? Mas isso é o caso, vocês podem acreditar por enquanto. Outra, agora a consequência da dualidade fraca. Se o primal for ilimitado, o dual é inviável. Se o dual for ilimitado, o primal é inviável. Ou pode acontecer que os dois sejam inviáveis. Ou seja, então das 9, só realmente 4 possibilidades existem. Tá? E olhar para o próprio primal dual simplifica bastante a nossa vida. Então, bom, vamos voltar ao nosso exemplo inviável no começo do vídeo passado. Tá? A gente já tinha mostrado que o programa P aqui do lado esquerdo ele era inviável. Bom, vamos constrói o dual dele. Tá? Da mesma forma que a gente fez, por exemplo, da solução ótima. Só que agora, obviamente, as restrições mudam um pouco. Tá? É um belo exercício você pausar o vídeo e construir você mesmo esse dual, tá? A partir do primal inviável. Tá? Então pausa o vídeo e constrói. Agora que você já construiu, voltou e verificou que se o dual foi exatamente o que eu achei aqui, a gente tem o quê? A gente tem que uma solução viável para o dual y2, ela pode ser expressa da forma alfa menos 1,0. Tá? Para esse dual que a gente construiu aqui, esse vetor é sempre viável, é uma solução dual viável para tudo alfa maior ou igual a 2. É difícil perceber isso, né? Alfa menos alfa mais 4 alfa menos 4, tá? Para alfa maior ou menos 0 igual a 2, vai sempre dar maior ou igual a 1, e o mesmo pode ser feito para outra restrição aqui. Ou seja, logo,
o valor de D para a função objetivo, ele é exatamente o que? Ele é 2α menos 10. E isso aqui tende para infinito, né? À medida que o alfa é ilimitado. Então, observa lá que o nosso problema primário é minimização, então o dual é de maximização. Tá? Então, o dual é ilimitado. Então, pela dualidade fraca, o primal tem que ser inviável. E a gente já tinha provado que o primal era inviável de outra forma, né? Fazendo aquelas manipulações nas desigualdades do sistema. Tá? Essa é uma forma um pouco mais sucinta, inclusive, de mostrar e exemplifica o corolário que a gente acabou de dizer. Tá? Vamos voltar ao exemplo ilimitado. Tá? O exemplo ilimitado, a gente tinha o problema também de minimização do primal, do lado esquerdo. Tá? Constrói o dual você. Pausa o vídeo e constrói o dual desse programa ilimitado aqui. Construção de dual é uma noção extremamente sintática, puramente sintática, tá? É só isso. Dado qualquer primal, tem um algoritmo que constrói o dual. Tá? É a manipulação sintática, basicamente como a gente fez. Bom, agora que você já achou o dual e bateu com esse aqui, observe o que a gente extrai do dual. A gente extrai y1 e y2 são não negativos. E a gente tem o que? A gente tem que menos y1 mais y2 tem que ser o que? Isso aqui é sempre menor que zero, né? Porque y1 é positivo, y2 é positivo, isso aqui dá positivo. Então, esse resultado total aqui é negativo, isso aqui é sempre menor que zero. E isso contradiz de cara a primeira restrição, né? Que diz o quê? Que diz que esses caras têm que ser maior ou igual a 1. Tá? Ou seja, então o dual é inviável. Tá? Então, obviamente, o primal tem que ser ilimitado. Que é o contrário, né? O primal é ilimitado, desculpa. Eu estava usando isso, estava usando algo que a gente não provou. Então, o primal é ilimitado. Tá? Então, olha, o dual é inviável. Tá? Segue de restrição. Tá? O dual não limita o primal, então o primal extrapola para a ilimitação. E, bom, vamos voltar ao exemplo da solução ótima. Tá? O que a gente fez com aquela solução ótima? Bom, o que a gente fez é que a gente mostrou que para aquele problema, o primal e o dual, eles eram viáveis e a gente exibiu uma solução ótima para o primal e uma solução ótima para o dual e ambas tinham o mesmo valor. Então a gente conseguiu fornecer uma prova, tá? Um certificado de que a solução era ótima. Tá? Exibindo uma solução viável no primal e exibindo uma solução viável no dual que limitava superiormente aquela solução. Naquele caso, o problema de primal era maximização, o problema dual era minimização. Tá? No linguajar, tá? No lingo de complexidade computacional, a gente acabou de mostrar que, confiando ainda na prova do teorema forte da dualidade, que otimização linear está em NP interseção com NP. Ou seja, ela tem um certificado verificável em tempo polinomial de quando tem solução e quando não tem solução. Tá? A gente só não tem ainda um algoritmo para achar essa solução. Lembra, a gente foi lá e inspecionou, eu disse para vocês que eram 5 e a gente de alguma forma achou aquelas soluções. E a gente conseguiu eu consegui convencer vocês de que aquela solução era de fato ótima. Tá? Mas em nenhum momento ainda a gente tem um algoritmo para achar isso. Bom, para achar esse algoritmo a gente vai ter que desenvolver mais teoria. Tá? E é exatamente assim, a gente vai usar esse algoritmo inclusive na prova do teorema forte da dualidade. Tá? Então, e aí a gente vai mostrar o primeiro algoritmo que a gente vai acha soluções, mas ele não garante ainda que programação linear está na classe de complexidade P, tá? De algoritmo sempre polinomial. Mas a gente tem outros 2 algoritmos depois que garantem isso. Tá? Mas o fato é, alguém já tem alguma ideia nesse seguinte momento? A gente já fez um monte de coisa interessante, mas alguém já tem alguma ideia de como achar um algoritmo para resolver problemas lineares? Não, o fato é o seguinte, a interpretação geométrica que muitas vezes está presente em álgebra linear, e nesse caso certamente está, né, porque a gente está fazendo otimização sobre os reais. Então, os reais são um espaço vetorial e o que a gente tem não são exatamente só necessariamente espaços vetoriais, tá, mas é uma extensão disso. Tá? A gente tem desigualdades e agora
maximização, minimização. Mas o fundo é que os conceitos geométricos podem ser estendidos para esse ponto. E no fundo, se a gente olhar geometricamente o que está acontecendo, a gente pode ter umas boas ideias. Tá? Então, no fundo, é isso. Otimização linear, álgebra linear, mais um pouco de análise convexa, mais um pouco de geometria simples, tá? Geometria de poliedros. E essas coisas andam juntas, e elas são equivalentes, e elas dão boas intuições. Então, vale a pena a gente olhar para o que está acontecendo aí. Tá? Então, vamos olhar um pouco para os conceitos geométricos. E, bom, a gente chama aqui de otimização sobre poliedros e método gráfico. Tá? Bom, a otimização sobre poliedros é o seguinte, vamos voltar um pouco para o problema formulação original, que é aquele problema onde a gente tinha lá as 9 matrizes. Tá? Imagina que a gente tem lá nx variáveis x, ny variáveis y, nz variáveis z, mas o ponto é o seguinte, a gente está num espaço aqui de que a gente tem n variáveis de decisão. Tá? Então, se a gente colocar os três tipos variáveis, x, y, z, no mesmo vetor, esse vetor mora lá num espaço de dimensão n, tá? Seria o Rn. Tá? Bom, a gente define o quê? A gente define esse objeto aqui. Imagine que P é o conjunto de todos os x, y, z aqui em Rn, todos os vetores em Rn, tais que todas as restrições são válidas. Tá? Ou seja, tá, x mais dy mais gc menor b, bx mais y mais hz igual a e, cx mais fy mais kz maior igual a f, x maior igual a zero, z menor igual a zero, o y irrestrito. Pode ser positivo ou negativo. Tá? Então imagine que a gente tem que a gente define esse conjunto aqui. Bom, esse conjunto, olhando geometricamente, ele tem uma estrutura, tá? É o que a gente chama de um poliedro. A gente vai definir formalmente o que é poliedro depois, mas basicamente isso, a gente está muito próximo da definição já. Que é uma estrutura convexa e compacta, tá? Em Rn. Definições na próxima aula ou na aula depois da próxima. Tá? Então isso é o que a gente chama de um poliedro. Então um poliedro, no fundo, a gente pode associar com o quê? É o conjunto de soluções de um programa linear. Soluções viáveis. Tá? Então, sei lá, soluções são quaisquer pontos moram no espaço Rn. Pega todos os vetores, todos os pontos que são viáveis. Tá? Esses pontos definem um poliedro. Tá? Uma estrutura geométrica que é bem comportada. Tá? A gente vai provar tudo isso e vai mostrar por que ela é bem comportada. Então, bom, define esse poliedro. A gente pode o quê? A gente pode reescrever aquele programa linear 1, então, que a gente tinha, como o quê? A gente quer minimizar x, y, z, a função sobre y, em x, y, z, a função objetivo a transposto x mais b transposto y mais c transposto z, tal que o vetor x, y, z pertence agora ao poliedro. Tá? Ele pertence àquela restrição. Legal. Tá? É difícil perceber isso. Só que é só uma reformulação agora usando o conceito do poliedro. Bom, para que serve isso? A gente pode pegar a função objetivo do programa original e, bom, a gente sabe o quê? Que se esse negócio tiver aqui, vamos aproveitar, pega um poliedro. Com essa reformulação, o programa ser inviável significa o quê? Significa que o poliedro é vazio. Tá? Então, que a gente tinha um conceito algébrico que o programa linear era inviável, se o sistema de restrições era inconsistente, se traduz agora ao quê? Se traduz agora ao fato de que o programa é inviável se o poliedro, que é uma estrutura geométrica, for vazio. Tá? O que mais a gente pode fazer? Bom, supõe que o programa não é inviável. Então ele é ou ilimitado ou ele tem solução ótima. Tá? A gente já viu os exemplos disso, isso ainda vai ser provado direito depois. Tá? Então, o fato é, pega a função objetivo, ela vai ter um valor delta. Esse valor pode ser, como programa de minimização, pode ser um valor finito, então tem solução ótima, ou pode ser um valor menos infinito, no caso o programa é ilimitado. Ok. Então, define essa estrutura f de delta, uma estrutura parametrizada em função de delta, que são todos o quê? São todos os pontos x, y, z pertencentes ao Rn, ou seja, todos os vetores em Rn, tais que a transposto x mais b transposto y mais c transposto z é igual ao valor delta. Tá? Esse delta é um real, é um parâmetro. Se você olhar bem e comparar o P
como f delta, você vai ver que o f delta também é um poliedro. Legal? Só que ele é um poliedro mais simples, é o que a gente denomina de um hiperplano afim. Tá? Esse hiperplano afim é um hiperplano linear se o delta for igual a zero. Tá? Por enquanto são nomes, a gente vai definir isso precisamente na hora que vem. Tá? Então, bom, hiperplano é uma generalização de reta. Tá? Reta é um hiperplano, um plano num espaço tridimensional é um hiperplano, em espaços de dimensões maiores a gente não fala de reta, a gente fala de hiperplano. Tá? Então a gente tem um poliedro P e a gente consegue definir um hiperplano, que também é um poliedro delta, para cada valor de delta. Tá? Então os hiperplanos, uma coisa que é interessante saber, os hiperplanos afins, eles são no fundo translações de hiperplanos lineares. Isso é meio óbvio, né? Aqui é linear se o delta for igual a zero, a hora que a gente vai movendo o delta, a gente vai ganhando o quê? Hiperplanos paralelos ao hiperplano linear, que quando o delta é igual a zero, ele passa pela origem, né? O ponto x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, pertence ao hiperplano quando o delta aqui é igual a zero, quando o hiperplano é linear. Tá? Então, juntando agora o poliedro P que a gente definiu mais esse hiperplano f delta, não é difícil perceber que a gente consegue reescrever esse programa linear 6 da seguinte forma. Ou seja, no fundo o que a gente quer é o quê? A gente tem uma minimização ainda em x, y e z, mas a gente quer minimizar agora o delta. Delta é um valor da função objetivo e ao lado direito da equação que define o hiperplano. Tal que o x, y, z que a gente está usando, eles pertencem à interseção entre os poliedros. O poliedro P, que é o poliedro dado pelas restrições originais, e o hiperplano f delta, que também é um poliedro. Não é o que a gente queria antes? O menor valor da função objetiva? Então, a função objetiva vale delta. Então, o que a gente quer é o menor valor possível de delta. Tá? Então, a gente quer achar o menor delta possível, tal que o hiperplano induzido por delta, quando a interseção com o poliedro das restrições é não vazio. Tá? E, bom, aqui é um resultado fácil de provar que a interseção de poliedros é um poliedro. Tá? Você pode tentar provar agora, isso vem mais para frente. Tá? Bom, o que significa isso? Bom, à medida que a gente varia o delta, a gente vai ganhando o quê? Hiperplanos paralelos ao hiperplano linear. Então a gente quer achar aqui o quê? Quer achar seria o melhor hiperplano paralelo ao hiperplano linear que ainda intersecione o poliedro. Tá? E é exatamente isso que a gente tem aqui. Ou seja, no fundo o que a gente quer então é o quê? Do ponto de vista geométrico, determinar uma solução para o PL que a gente tinha é ou detectar que o poliedro P é vazio, tá? Ou seja, não tem ponto nenhum dentro daquele objeto geométrico. Ou a gente quer identificar o menor valor de delta, tal que a translação do hiperplano f delta, que é induzido pelo delta, ainda intersecta o poliedro P. Ou a gente quer mostrar uma direção de limitação, ou seja, olha, eu posso varrer esse espaço com hiperplanos à vontade, nessa direção aqui, que o meu delta vai ficar cada vez menor e eu nunca vou deixar de intersectar o poliedro P. Isso implica em ilimitação. Tá? Vamos aproveitar e fornecer umas figuras desses conceitos. São figuras que eu aproveitei do livro do Matuszek Gardner, tá? Como está aqui. Bom, isso aqui não fui eu que bati foto, não. Isso aqui eu tirei. Bom, é uma foto, mas não é foto com câmera. Mas também mas dá pra ver. Não ficou muito bem. O tamanho não ficou muito nítido, mas dá pra ver. Tá, isso é o que acontece no nosso exemplo inviável. Tá? Nosso exemplo inviável, a verdade é o seguinte: cada uma daquelas restrições, na igualdade, ela dá uma reta. Lembra, a gente está em R2 aqui, tá, no plano. Então, x2 menos x1 maior ou igual a 1. Então, quando é igual a 1, a gente está na reta aqui. Maior ou igual a 1 é tudo que está nessa direção aqui, marcada com os risquinhos. Então, tudo que está para cá assim, tem que ser, é o que satisfaz a restrição x2 menos x1 maior ou igual a 1. Bom, aí a gente tem outra restrição, x1 mais 6, x2 menor ou igual a 15. Então, é tudo que está aqui para baixo. Tá, então já mostra o quê? Tem que satisfazer os dois, então teria que ser tudo que está
nesse pedaço aqui, né? Porque não, nesse pedaço aqui. Não, tá certo, nesse pedaço aqui. Tá? Tem que estar para baixo dessa reta e acima dessa aqui. Mais ainda, o que? Tem que ser maior ou igual a zero. Então teria que, a princípio, ser tudo que está dentro desse triângulo aqui. Esses são os pontos viáveis. Só que a gente ainda tem mais uma restrição, que é o que? 4x1 menos x2 maior ou igual a 10. Então é todo mundo que está à direita dessa reta. Bom, nenhum ponto desse triângulo aqui está à direita dessa reta. Então dá para a gente ver o que? Que olha, esse poliedro é vazio. Tá? Esse vetor 1, 1 aqui que a gente botou é exatamente a função objetivo. Tá? A função objetivo está crescendo nessa direção. Tá? E, bom, o problema é inviável. Por quê? Porque não tem nenhum ponto que satisfaça simultaneamente as 4 restrições. Tá? A gente mostrou lá de forma algébrica, primeiro manipulando o sistema, depois usando dualidade fraca, e aqui está uma explicação geométrica para o problema. Tá? O poliedro é vazio. Sistema com a solução ótima. O sistema com a solução ótima era parecido, né? Só mudam o quê? Algumas desigualdades. Bom, nesse caso a gente tinha o quê? 2 desigualdades no fato, né? Então a gente tem aqui o quê? Bom, primeiro x tem que ser maior ou igual a zero, x1 tem que ser maior ou igual a zero, então todo mundo tem que estar à direita do eixo x2. x2 tem que ser maior ou igual a zero, então todo mundo tem que estar acima do eixo x1. Estaria todo mundo nesse quadrante aqui, o quadrante positivo e positivo. Mais ainda, todo mundo tem que estar à direita, digamos assim, da desigualdade x2 menos x1 menor ou igual a 1. Então teria que estar todo mundo à direita, nesse quadrante todo mundo estivesse à direita dessa reta. Isso é um hiperplano. Um hiperplano em R2 é uma reta, tá? E ele induz um subespaço quando tem uma desigualdade. Então seria nesse subespaço. A gente tem mais uma desigualdade, x1 mais 6, x2 menor ou igual a 15, então todo mundo tem que estar à direita aqui. E finalmente, 4x1 menos x2 menor ou igual a 10, todo mundo tem que estar à esquerda dessa reta, desse hiperplano. Então aqui, essa figura, essa parte aqui, esse polígono em cinza, tá? Isso é um poliedro. E é o poliedro do programa linear que tinha a solução ótima. Tá? Observe que nesse ponto ele é não vazio. O vetor 1 aqui, mais uma vez, é a direção que a função objetivo cresce. Tá? E aqui está a nossa função ótima, primal, o ponto 3,2. Tá? Observe que ele está acontecendo exatamente aqui, na interseção dessas duas retas. Tá? E se você voltar lá no dual, olhar as variáveis duais, você vai ver que essas duas retas são exatamente representadas, associadas às variáveis duais que são diferentes de zero. Então significa que no primal elas têm que ser satisfeitas com igualdade. E o ponto 3,2 satisfaz as duas exatamente com igualdade. Tá? Então não é à toa que ele caiu aqui. Tá? De novo, tudo isso, o que a gente está fornecendo hoje é eu estou explicando para vocês como funciona toda essa ideia, tá? A intuição que está por trás. A gente vai provar todos esses detalhes. Tá? Eu sei que tem uma coleção de detalhes que eu falei, mas o que a gente quer hoje é pegar a ideia do que está acontecendo. Tudo isso precisa ser provado, tá? Primeiro porque nada disso foi óbvio, e outra porque a gente tem que ter certeza de que isso funciona em espaços de dimensão maior. Tá? Quando aqui em R2 é fácil ver. Imagine que a gente esteja em R20, R100, a gente tem que ter certeza que isso continua funcionando. Tá? Bom, o que tem a ver? Então aqui a gente tem o poliedro dos pontos viáveis que é não vazio. E mostrando que ilustrei para vocês aqui que a solução ótima, inclusive, ela está dentro do poliedro. Tá? E bom, o que significa ele achar essa solução viável agora? Aquela história da função objetivo ser um hiperplano. Bom, exatamente isso. A função objetivo é um hiperplano. Ela cresce nesse sentido. Tá? O vetor 1, ele é ortogonal à função objetivo. Aqui, se a função objetivo tivesse o ponto x1 mais x2 igual a 2, ele passaria por aqui. Tá? Seria esse hiperplano. x1 mais x2 igual a 4, ele estaria deslocado nesse ponto. x1 mais x2 igual a 5, ela passa exatamente no ponto 3,2 lá. Tá? Observa aqui o que? À medida que a gente está andando aqui na diagonal, para cima e para a direita, o valor da função objetivo está crescendo, ou seja, ele está ficando cada vez maior, e isso significa que a gente está tendo cada vez hiperplanos mais deslocados para a direita e para cima.
E o hiperplano x1 mais x2 igual a 5 é exatamente o último hiperplano cuja interseção com o poliedro aqui é não vazia, que é exatamente o ponto 3,2. Qualquer valor maior que 5 que a gente colocar aqui, o hiperplano da função objetivo não vai mais intersectar o poliedro. Tá? Então, geometricamente, é isso que está acontecendo no caso de um programa com solução ótima. Tá? E essa ideia é útil a gente ter isso na cabeça. Primeiro, por quê? Porque, obviamente, isso aqui já te dá um método de solução para programas lineares em espaços de dimensão baixa. Né? É fácil ver isso aqui em R2, em R3, ou seja, quando a gente ainda tem 3 variáveis, ainda dá para ver. R4 para cima, aí a coisa começa a ficar complicada. Tá? Aí o método gráfico não é de grande valia lá. Tá? Mas a intuição que a gente ganha aqui no espaço de dimensão baixa, a gente vai mostrar algebricamente que elas são extensíveis a espaço de dimensão maior. Então o que é o método gráfico? O método gráfico é isso. Você pega um programa linear que mora num espaço de dimensão baixa, você desenha o poliedro, tá? Verifica se ele é inviável ou viável. Tá? Se for viável, pega lá onde é que está, qual é a angulação, qual é o slope da função do hiperplano da função objetivo. Traça ele lá e vai traçando os hiperplanos paralelos até que você acha aquele que é extremal, digamos assim. Aquele que te dá um ponto extremo, tá, do objeto. Isso pode ser feito com esquadros, né? Você fixa lá, você desenha o primeiro hiperplano, aí você põe um esquadro e você vai deslizando o esquadro até achar o ponto ótimo. Detalhe, aqui nesse exemplo que a gente forneceu, a solução última é o ponto 3,2, né? Observe que a gente podia mudar a função objetivo de forma que toda essa reta aqui fosse formada por soluções ótimas, tá? Então, nesse exemplo, a solução ótima é única. A gente consegue produzir um outro exemplo onde a gente tem um número infinito de soluções ótimas, mas todas com o mesmo valor, tá? Bom, está faltando um caso, né? Que caso é esse? É o caso da solução ilimitada, né? Bom, o caso da solução ilimitada eu peguei aqui, também modifiquei o problema para ele ficar um pouquinho só mais interessante. E é isso que acontece aqui, tá? A gente tinha lá uma restrição que era o x2 menos x1 menor ou igual a 1. Botei lá uma restrição a mais que era o x1 mais x2 maior ou igual a 2. x2 é maior ou igual a 0, então todo esse pedaço aqui do quadrante positivo, esse subconjunto aqui, esse é o poliedro. Então observa que nesse caso o poliedro aqui ele não tem limitação. E o programa era de maximização. Então quanto mais a gente andar com o hiperplano para a direita, mais à direita a gente vai conseguir um hiperplano e maior vai ficar o valor da função objetivo, tá? Então é mais ou menos isso que acontece num programa ilimitado. Ponto importante aqui, não é porque o poliedro é ilimitado que o programa linear é ilimitado. Nesse poliedro, se o programa fosse de minimização, mesmo o poliedro sendo ilimitado, nós teríamos uma solução ótima. E a solução ótima valeria 2. Se fosse de minimização, tá? Mas é de maximização. Então, por isso que ele é ilimitado. Tá? Então, o conceito de um poliedro ser limitado ou não, a gente vai definir e pode ou não estar ligado à ilimitação de um PL. Tá? Em geral, se o PL for ilimitado, tem a ver com o poliedro ser ilimitado. Tá? A implicação vale nesse sentido. Mas o poliedro pode ser ilimitado e o programa linear ser limitado. Tá? Basta a função linear o quê? Basta a função objetivo não crescer na direção de ilimitação do poliedro. Tá? Esse é o ponto. O programa é ilimitado se a função objetivo cresce na direção da ilimitação do poliedro. Tá? Se o poliedro é limitado, obviamente ele vai atingir o máximo em algum lugar. Tá? Se o poliedro é ilimitado, mas a função objetivo cresce numa direção, num sentido que o poliedro é ilimitado, então o programa vai ser limitado. Se o poliedro for vazio, o programa é inviável. Tá? Bacana isso, né? Essa ligação de conceitos geométricos e algébricos e o modelo de otimização, uma coisa é bem interessante essa ligação. Tá? E nós vamos nos basear nessas 3 interpretações
na hora que a gente vai provando os nossos resultados e construindo os nossos algoritmos. E depois nós vamos explorar tudo isso também na hora de construir mais modelos. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre formulações. Tá? Isso aqui é um tópico simples e bem interessante. A gente diz que um programa linear está na forma canônica se ele tem essa forma. Ele quer maximizar C transposto X sujeito a X menor ou igual a B, X maior ou igual a zero. Simplesinho assim. Tá bem pequeno. Tá? E ele tem uma forma padrão a gente diz que ele está na forma padrão se ele tem a forma, eu quero minimizar X em C tal que eu quero minimizar C transposto X em X tal que a X é igual a B, X maior ou igual a zero. Tá? Ou seja, aqui a gente tem desigualdade, aqui a gente tem igualdade, uma maximização, outra minimização. Tá? Isso são nomes que vêm na literatura, tá? Canônica, padrão. Por quê? Porque são formas interessantes de estudar, de serem estudados. Não é difícil perceber o quê? Que ambas são casos particulares da forma geral. Tá? Simplesmente algumas matrizes e alguns vetores lá são iguais a zero. Tá? Mas o que é realmente interessante é que qualquer programa linear ele pode ser colocado na forma canônica ou na forma padrão. Tá? Essa é o interessante dessa história. Tá? Significa o quê? Que a gente pode, utilizando mais variáveis e mais restrições desses tipos, a gente consegue expressar qualquer programa linear tanto na forma canônica quanto na forma padrão. Tá? E é isso que a gente quer fazer. Agora eu quero mostrar a redução para vocês dessas técnicas, mas eu acho que eu vou botar isso num outro vídeo, isso, para ficar um outro pacotinho.